Olá, aqui quem fala é Daíse Fernandes e você está ouvindo o Devocional Praticando, o devocional que ensina na prática a tomar posse da vida plena. Estamos falando sobre salvação. Agora que já conversamos um pouco sobre salvação e já entendemos o significado da palavra, já compreendemos que existem leis que regem o mundo espiritual e já ficou claro o que é pecado, nós podemos seguir agora falando sobre o plano perfeito criado e executado por Deus. Deus nunca esteve nos planos dele, o nosso Criador, nos perder de vista, mesmo nos concedendo livre arbítrio e sabendo que poderíamos nos afastar dele, ele elaborou um lindo plano de resgate e salvação. Adão e Eva escolheram outro caminho, o que incluía a maldade no coração do homem. Essa maldade passou a fazer parte da natureza humana e desde então todos nós já nascemos pecadores. Era da vontade de Deus? Não, mas ele se preparou para isso. Assim como o óleo não se mistura com a água, Deus não se mistura com o pecado. Deus não nos criou para vivermos separados dele. O pecado gerou a morte e a morte é exatamente a separação eterna de Deus. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus deixou bem claro que isso aconteceria. E o Senhor Deus lhes disse, dando essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E lemos em Romanos 6,23, parte A: o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Essa é a nossa condição. Somos pecadores. Mas a boa notícia é que Deus nos ama tanto e Ele jamais permitiria que ficássemos sem a escolha de nos voltarmos para Ele. Sim, é verdade, seria um triste fim para todos nós se não tivéssemos a opção de escolhermos ter paz, ter alegria, uma vida sem culpa, sem peso, uma vida plena. E assim, como lá no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma opção de escolha para o homem e a mulher exercerem seu livre arbítrio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E aqui está a resposta, porque Jesus teve que entrar em cena. Tim Keller escreveu o seguinte: em qualquer relacionamento onde existe um dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. Você já assistiu o filme As Crônicas de Nárnia, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Há uma cena linda que expressa bem isso, quando a feiticeira vai diante de Aslan requerer o sangue de Edmund e cita a lei, dizendo que quando alguém trai, o sangue desse alguém pertence a ela. Alguém cometeu um dano e toda a humanidade pereceu, e esse alguém não tinha condição nenhuma de pagar ou reparar esse dano. A consequência seria a separação eterna de Deus, ou seja, a morte eterna. Então o próprio Deus enviou o resgate. Jesus, seu Filho, é o único que pode vencer a consequência do pecado, que é a morte eterna. Ele é o único que perante a lei pôde derramar seu sangue, como já falamos nesse devocional, que é capaz de nos limpar de todo o pecado e nos levar de volta para perto de Deus Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro, 1 João 2,2. Jesus tomou o nosso lugar na condenação eterna. Perante a lei era necessário alguém morrer. Jesus se entregou em nosso lugar para morrer e vencer a morte, nos dando assim uma nova opção de escolha, a de sermos resgatados da escuridão. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5,10. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5,11. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. A minha oração é que essa palavra caia como semente no teu coração e dê muitos frutos de salvação. Compartilhe com quem você ama. Deus te abençoe.